aqui, retornamos. Deixa eu ver aqui a tela, se é o que realmente é que tá. Isso. Aqui, que a gente já tinha finalizado. Voltei ali para poder explicar Daniel. Ok, isso, estamos aqui. Mas antes eu não poderia deixar de dar o meu bom dia. Na hora que eu saí, que eu vi aqui, tem a Sara, bom dia Matheus, bom dia Patrícia, bom dia Daniel, bom dia Letícia, bom dia Mike, bom dia Ana Carolina, bom dia Daiane. Muito obrigada aí, viu gente, pela companhia nessa manhã de sábado, viu? Agora a gente vai para os finalmente, né? Nossa reta final aqui. Vou explicar a vocês o objetivo até desse tópico dentro do finalzinho da nossa unidade 1 e a gente vai para um joguinho de revisão, tá bom? Na verdade é o seguinte, quando a gente fala, né, dentro da genética, a gente sabe, todos vocês sabem o tanto que é amplo, né, o estudo da genética e a aplicação dela de uma maneira geral. Aliás, no nosso primeiro encontro, a gente chamou a atenção justamente disso, né, da amplitude que é o estudo da genética, inclusive no nosso dia a dia. E, logicamente, que a genética tem uma característica, né, de tecnologia, de metodologias laboratoriais absolutamente importantes, avançadas e que são realmente muito precisas e muito específicas, né? Logicamente aqui na nossa unidade não é o objetivo, né, de treinar nem de fazer grandes explicações a respeito das técnicas, mas a gente quer contextualizar o estudo da genética dentro de principalmente algumas técnicas aqui que com certeza vocês já ouviram falar, eletroforese PCR, e até contextualizei com o momento que a gente está vivendo, porque PCR, eu acho que vocês já ouviram falar aí, padrão ouro para o exame do Covid-19, né? Que é o RT-PCR. Então, vou aproveitar a oportunidade e vou contextualizar aqui para vocês, dentro, né, desse objetivo central aqui da nossa disciplina, que é colocar nesse momento, falar um pouquinho bem objetivo para vocês essas técnicas. Logicamente, para os meninos da físio, isso é uma apresentação para a gente ver a genética dentro desse contexto tecnológico. E para os meninos da biologia, a gente sabe que vocês têm aí da biomol, tem ali um entendimento mais amplo e muito mais específico, tá? Mas é mesmo só para a gente ter ali, contextualizar dentro desse momento da nossa genética básica, tá? Então, isso é importante, logicamente, essas técnicas, elas são fundamentais porque permite com que ali o pesquisador, né, diante de um objetivo, de repente ele quer identificar o DNA, né, de um determinado indivíduo, ver, por exemplo, uma aplicação, só para vocês perceberem como isso faz parte do dia a dia, né? Às vezes tem alguém que possa ser suspeito de um crime, né? E aí eles conseguem recolher ali no cenário do crime um material genético que não se sabe de quem e não se sabe nem se necessariamente é por exemplo, o assassino, né? Às vezes não se sabe, mas é recolher, né? Fragmentos, às vezes até recolhe material debaixo da unha, né? Do cadáver, enfim. Materiais que são relativamente pequenos do ponto de vista de quantidade de material genético, né? Às vezes é pouco, mas que possa dizer muito em função de uma pergunta, né? Então, o que às vezes eles precisam de fazer? Ampliar, aumentar, né? Aquele material genético que foi recolhido, que é pouco, mas muito importante. Então, existem metodologias como o PCR. PCR significa basicamente reação em cadeia da polimerase, em que, do ponto de vista de objeto, né, de objetivo, essa técnica ela visa ampliar, fazer cópias, né, do
material genético recolhido, do DNA. Isso ocorre, a gente fala in vitro porque é no ambiente laboratorial, mas é muito importante. A partir do momento que eu tenho milhares de cópias daquele DNA, fica mais fácil analisar, fica mais fácil identificar. Então, só para a gente ter uma noção, né? E, inclusive, principalmente nesse contexto, uma aplicação, porque eu acho que é muito importante, né? A gente fala isso para diferentes cursos. Então, às vezes, essa aplicação precisa de ser contextualizada para o aluno, né? Então, como eu acabei de falar, olha, até deixei aqui, né, como imagem, que é dentro da medicina forense, essa técnica ela é fundamental, ela ajuda a elucidar algumas situações, ajuda também, às vezes, a elucidar a identidade do próprio cadáver, né, ali dos restos mortais. É importante a identificação da característica de criminalística, né? E também algumas questões de doenças genéticas, que às vezes têm dificuldade de ter o diagnóstico assertivo e possa lançar mão dessa técnica para ampliar e, consequentemente, poder analisar adequadamente o material genético em questão, tá bom? Aí, como eu falei com vocês, eu preciso de contextualizar, eu acho importante isso, né, para o aluno. Logicamente, a gente está nesse momento de Covid-19, de pandemia, e vocês devem ter ouvido falar de que o padrão ouro, né, o teste mais confiável para se de fato detectar, identificar, né, saber se o indivíduo é positivo ou não para a Covid-19, é o RT-PCR da Covid, que ele se baseia, a técnica é o que eu vou mostrar, é um videozinho, tá? Para ficar mais interessante para vocês e vocês entenderem um pouquinho dessa técnica, em que a gente vai amplificar, né, o material genético do vírus. Como que se baseia? A gente sabe, vocês já devem ter ouvido falar, né? Até a gente vê, até coloquei aqui em termos de imagem, olha, né? Sabe quando a gente vê ali na televisão, eles recolhendo material, né? Na verdade, não é para ser doloroso. Algumas pessoas têm um incômodo grande, né? Afinal de contas, vai recolher o material genético da região nasofaringiana. Então, às vezes, confere um certo incômodo, mas não é para ser doloroso, tá? Vai recolher o material, esse material de secreção, e que, porventura, tende a imaginar o seguinte: se esse indivíduo for positivo, haverá ali o vírus, né? Porque é característico da via, inclusive, de transmissão do Covid, é a via de secreção, perdigotos, essas questões assim. Eles recolhem esse material. No, Oi? é Ok? incômodo demais esse exame. Você já fez, Daiane? 2 vezes, né? Porque eu trabalho na área, e aí, para fazer um acompanhamento. Aham. Por você sentiu muito incômodo? Porque eu ainda não, eu não fiz. Mas falam que tem pessoas que têm um incômodo assim, muito, muito intenso, é mesmo? Não, pós esse teste aí, a garganta não fica legal, fica bem assim, dolorida, sabe? É Eu não mesmo? sei se esse cotonete é grande, nossa Deus. É isso mesmo que você falou. Essa estrutura ela chama suave. Ela é É, muito semelhante a um cotonete, né? é, Mas ele é grande. É uma nossa, estrutura como a gente conhece como cotonete. Tem aqui na haste aquele material, né? Para recolher a secreção. Mas ele é longo, né? Ele realmente vai, a intenção dele é ele recolher material. E eu chamo a atenção de vocês que essa técnica, ela é indicada quando a pessoa, no caso, né, de profissionais ali da linha de frente, para ter esse acompanhamento, como você falou, ou, por exemplo, se a pessoa tem sintomas. E normalmente o que é preconizado, isso se faz do terceiro até o 10º dia de sintomatologia. Por quê? Porque é o momento que o vírus tende, se for, né, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, é quando ele tende a estar mais ativo. Então você tem mais chance de realmente recolher o material e aí dar uma confiabilidade maior, tá? E aí recolhe esse material, como você falou, Daiane, lembra-se muito um
cotonete, né? Que é uma haste longa, com esse material de absorção na extremidade. E aqui esse material, então, vai ser colocado no Eppendorf, né? Que é uma estruturazinha pequenininha de laboratorial. E aqui vai ser trabalhado para o PCR, como eu vou mostrar para vocês no videozinho, tá? Ele vai amplificar. O que é interessante a gente imaginar é o seguinte, que o PCR, ele faz cópias do DNA, né? E o vírus SARS-CoV-2 é um vírus que geneticamente, ele é um RNA vírus. Então, o que se faz? Recolhe esse vírus, né? Se é que esse indivíduo esteja positivo, recolhe esse material. Se ele tiver ali partícula viral, esse RNA ele vai ser transcrito, vai ter a tradução em DNA e esse DNA então vai ser amplificado, tá bom? Só para a gente imaginar isso, porque que ele funciona assim. E aqui, como eu falei com vocês, é um pequeno videozinho, porque na verdade vão ser feitas cópias de DNA, né? Mas a parte gráfica, eu acho que é mais ilustrativa para o aluno. Eu realmente tirei aqui, tá? Eu vou colocar na internet ali para vocês. Olhem só, já tá aqui no jeito, mas é porque eu preciso de vocês. Aqui, ó. Deixa eu só um minutinho, pegar aqui, compartilhar. Espera aqui. Compartilhar, aí eu venho nesse, e aí eu projeto aqui, tá? É em 3D, percebam que vocês, ela é em 3D, essa técnica do PCR, só para vocês entenderem. Olhem só. O processo de PCR é realizado a partir do DNA extraído. Espera só um pouquinho, que parece que tá baixo, né? Tá abaixo, passou e passou um helicóptero, um avião bem fora. Então, deixa agora, eu acho que agora vamos voltar aqui um pouquinho, só para vocês não perderem. Isso! O processo de PCR é realizado a partir do DNA extraído de qualquer material biológico. Retira-se uma alíquota deste material para a realização do processo. Esta alíquota contém todo o material genético do indivíduo. São, então, introduzidos os primers, os DNTPs e a enzima TAC-DNA polimerase. O material é colocado no termociclador, que eleva inicialmente a temperatura a 95 graus, onde ocorre a desnaturação da dupla hélice do DNA. Na sequência, a temperatura é reduzida para 57 graus. Acontece, então, a ligação dos primers às suas sequências complementares nas fitas de DNA. Na etapa seguinte, a temperatura é elevada para 72 graus, ideal para o funcionamento da TAC-DNA polimerase. Esta enzima tem por função inserir os DNTPs para a formação das cadeias complementares. Ao final deste processo, fecha-se o primeiro ciclo da PCR. Para ter uma quantidade suficiente da sequência-alvo, são necessários, em média, 36 ciclos de termociclagem. A cada ciclo, ocorre um aumento exponencial na quantidade de moléculas de DNA amplificadas. E eu chamo a atenção de vocês de uma coisinha aqui, ó. Não sei se vocês se recordam, né? Eu até coloquei porque eu fiz essa prática com a minha turminha, né? Vocês do segundo período, na semestre passado.
Aqui é essa imagem, olha. Aqui, ó, isso. Parar aqui. E eu mostrei, né, na aula, no nosso último encontro, eu coloquei o videozinho da prática que a gente fez. Que nós extraímos o DNA de células vegetais, do morango, né? Se vocês se recordarem, e eu fiz, logicamente, no momento de pandemia, de uma maneira bem doméstica, né? Porque é uma prática que possa ser realizado nesse ambiente. Vocês se recordam que o DNA que a gente extraiu, ele tinha conferia, né? Essa aparência, né? Então, na hora que passou aqui, eu falei assim, deixa eu chamar a atenção do meu aluno, porque às vezes a gente faz as coisas, né? E por ali ser, obviamente, uma característica doméstica, uma prática fácil de ser realizada, às vezes a gente não tem a dimensão do tanto que ele possa ser representativo de fato, né? E aqui, ó, foi quando ela mostrou que retira esse material, né? O material genético do DNA, e depois vai ser processado ali no maquinário para que ele seja replicado, né? São mais de 36 fases para ter ali realmente a multiplicação do material, tá bom? E aqui, ó, e agora deixa eu colocar aqui para vocês. Depois tem um outro pequeno videozinho, mas eu deixo contextualizar para vocês entenderem. Então, olhem, logicamente foi o que eu falei com vocês. Aqui é para a gente ter uma noção, né? Isso daí é cheio, é como se fosse uma receita para bolo, né? Cheio de detalhes, de constituintes, de equipamentos específicos, né? Mas só para a gente perceber como que uma determinada técnica possa ser importante e útil para a gente. Por exemplo, esse RT-PCR, ele utiliza, né, recolhe aquele material que foi retirado da região nasofaringiana do indivíduo, né, e vai passar por essa técnica. E se vocês observarem, no próprio videozinho deixa isso para a gente claro, né, que a técnica baseia-se em aumento e diminuição de temperatura várias vezes, são ciclos, né, que nós denominamos. E com isso, e inclusive com a adição de enzima e de nucleotídeos, né, que são aquelas bases nitrogenadas, lembram? Que a gente viu anteriormente? Citosina, timina, guanina, né? Todas essas bases das quais possam ser lançadas para se fazer uma cópia do material genético, tá bom? Bem, e aí, logicamente, se no caso, contextualizando, se o paciente for positivo, né? Se ali tivesse fragmento de material genético do vírus, ele amplificado, é mais fácil de ser identificado e ter um resultado positivo, tá bom? Por isso, inclusive, que é importante aquela observação do período que é recomendado de se realizar o teste. Se a gente fizer fora do intervalo de tempo, a gente às vezes corre o risco de não detectar o indivíduo ter tido Covid, mas às vezes simplesmente não se detectou porque naquele momento não tinha a presença de vírus ativo ali nessa região. Então ele dá um falso negativo, tá bom? E agora uma outra técnica que é a eletroforese. Na eletroforese o que a gente observa é a separação de DNA e de RNA. Afinal de contas, na célula humana, nós temos ali, né, material genético, tanto os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, eles acabam sendo separados. Isso é importante quando se tem ali um estudo, né, quer fazer um estudo daquele material e separar o DNA do RNA. Baseia-se, eu tenho um pequeno videozinho que eu vou mostrar a vocês, mas só aqui para vocês terem uma noção. Ele é uma base, né, um aparelhozinho que baseia-se do contexto de cargas elétricas. DNA é um ácido nucleico que ele tem carga elétrica negativa. Então, a gente sabe que um componente carga elétrica negativa, ele, na verdade, tende a fugir, porque cargas idênticas se repelem, né? E ele vai migrar justamente para o polo elétrico positivo. E aí, no final, esse é o videozinho, eu vou colocar para vocês, nós teremos, né? Vocês já devem ter visto, mesmo o pessoal da físio, né? Às vezes vocês já viram
quer seja em programas da televisão, ou quer seja, às vezes, até mesmo de artigo científico, imagens a essa semelhança, que são bandas, né? Isso aqui nada mais é do que a migração do material de DNA, tá? Tanto aqui, eles observam em luz ultravioleta, né? E depois tem imagens que a gente fala que vai literalmente fazer o sort and blot, né? É literalmente replicar aquele material no gel. Então, a gente tem observação do material aqui. Logicamente que para a gente, isso aqui é, né, de uma maneira geral, a gente está colocando para vocês terem uma noção do que se baseia. Mas isso, logicamente, para inclusive entender isso em detalhes, precisa de um outro curso, uma questão mais aplicada, tá bom? Então, eu vou colocar agora para vocês aquele videozinho sobre eletroforese, né? Que se baseia, então, dessa técnica, só para ilustrar, porque senão fica tão estranho, né? Que ele é curtinho, tá? 3 minutinhos só, mas que ilustra pra gente, porque quando foge muito, né, da nossa realidade, do nosso dia a dia, nada melhor do que ter uma imagem para acompanhar melhor o que está acontecendo. Olhem só. Tem uma coisa. Eu não compartilhei o áudio. Que senão não sai. Devia ser automático, né? Aqui, ó. Tem que incluir som do computador. Se não fizer isso, não tem o som. Isso. Agora sim. Esse não tem som. Legenda, tinha esquecido. Olha só. Aqui tá armando, né? Justamente esse processo de eletroforese. Porque a gente vai fazer um gel, vocês vão ver, um material gelatinoso. Vou ficar caladinho para vocês prestarem atenção. Esse gel, ele realmente fica geleificado, ele fica durinho, vocês vão ver. Olha. Esse pente é para formar os espaçozinhos que ele vai colocar a amostra daqui a pouco. Eles vão colocar o material, porque depois vai ter que passar a corrente elétrica, né? Porque a eletroforese baseia-se a isso. Olha lá, coloca o gel. Olha lá, aqueles locais que eu falei que deram os espaços para colocar, olha lá, o material, né? São as amostras que vão ser analisadas. Formam pocinhos, pequenos espaços. Então, ele coloca a amostra. Olha lá, tem a corrente elétrica, né? Polo negativo e positivo. Logicamente, tem que ter uma voltagem. E o tempo que vai ficar para poder se passar aí o experimento. Normalmente 20 minutos. Aí ele dá início, né? E reparem que as amostras estão aqui. E como eu falei com vocês, como se baseia as cargas elétricas iguais, elas se repelem, né? Então, o material ele vai correndo, ele vai em direção ao polo, o DNA vai em direção ao polo oposto. É engraçado, às vezes a gente fala na genética, não tem a noção do trabalho que dá, né? Às vezes um determinado resultado. Lá, aquele material gelificado que eu falei com vocês, né? Fica realmente uma gelatinazinha. E aqui vai ser observado sobre luz ultravioleta.
que é onde vai se observar a revelação, né? Como se fosse mesmo a formação de uma foto. Porque, caso contrário, a gente não tem como só apresentar o gel. Isso, de uma maneira geral, né? Principalmente para quem mexe com pesquisa, uma questão aplicada, acabou. Ele realmente, aqui, ó, deixa eu parar aqui, que senão faz igual os outros, começa a falar ali. Olha aqui, só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso, né? Aí na revelação nós temos imagens como essa, que isso significa muito ali, você muitas das vezes consegue comprovar, estudar o material, o DNA, né? Que isso é importante pra gente. Logicamente, isso tem que ter uma questão aplicada, né? Mas só porque realmente a gente fala nessa porção final da nossa unidade sobre essas técnicas. Eu acho importante a gente contextualizar para vocês ali com esse pequeno videozinho, tá bom? E aí, logicamente, é muito importante a gente reconhecer, todas essas técnicas ajudaram, logicamente, a nós os avanços da genética, na aplicabilidade da genética e até mesmo para o entendimento, né, do nosso genoma, do genoma humano, que isso é fundamental, né? Então, abre aí um processo, um campo grande para a gente, de uma maneira geral, de aplicabilidade. Pessoal, só a gente fazer o link, né, entre o nosso primeiro encontro da genética, para agora a gente finalizar a unidade 1, chamando a atenção, né? Lembram que em 1953 Watson e Crick literalmente fizeram a descrição do DNA como uma fita dupla, a sua constituição por bases, né, nitrogenadas, por fosfato, enfim, toda essa gama de entendimento, ela é relativamente a pouco tempo, né, intervalo curto de tempo. Para hoje a gente já ter técnicas, logicamente existem muito mais técnicas, aqui a gente pontua no sentido de exemplos, né, mas avanços tão grandes aí a ponto de serem super aplicados e importantes para a gente no nosso dia a dia. Inclusive, vocês vão ver, existem várias situações, né, que possam ser aplicadas em um contexto mais específico, de doenças, né, reconhecimento, identificação, que às vezes existem algumas doenças genéticas que o diagnóstico não seja tão fácil assim, né? Não é simplesmente fazer um exame rapidinho ali e você voltar com o diagnóstico. Então, tem uma aplicabilidade muito grande, tá bom? Vou aqui colocar para vocês aquela proposta do Kahoot. Nós já fizemos esse Kahoot na sala, não sei, no nosso último encontro, né? Eu até coloquei aqui, ó, porque eu não sei se estavam todos vocês no dia que a gente fez. Não precisa de salvar, tá? Não precisa de fazer download de programa, nada. Só você jogar ou no seu computador ou aí no seu celular a palavrinha Kahoot, tá? E clicar aqui, Play Kahoot. Porque agora eu também vou entrar, já tá no jeito, mas eu vou gerar aqui para vocês o código, né? O PIN, para vocês colocarem aqui, para a gente fazer uma breve revisão da unidade 1, tá? Só lembrando a todos que esse joguinho, ele não expõe ninguém, o que você errar eu não vou ficar sabendo, ninguém vai ficar sabendo, né? Então isso confere, às vezes, uma coragem para vocês participarem, podem ficar tranquilos, tá bom? E é bom que você consegue aí avaliar se tá lembrando, se tem coisa que é mais difícil, tá certo? Então, eu vou aqui, ó, eu vou tirar aqui, que eu vou colocar, né, eu tenho que gerar para vocês o PIN. Só um minutinho, tá aqui, ó, vou tirar aqui que aí vai ficar mais, isso, aqui, ó, genética unidade 1, tá? Genética unidade 1. Aqui, vou aqui colocar para play, aqui,
Gosto de... eu não estou compartilhando, né? É isso que acontece. Na hora que eu coloco o Kahoot, vira e mexe, eu esqueço. Aqui. Deixa eu ver. Aí, agora sim. Eu vou tirar o som, né? Deixa eu só... Inclusive, não, o som tá alto. Tá? Então, eu tirei o som. O PIN que vocês vão digitar lá é 22 18 992. Tá? Aí, a Daiane já tá entrando. Matheus. Isso, Matheus. Daniel, Ana. Vejamos. Pessoal entrando, só pra gente... Aqui. O que mais? Vamos, gente, pode ter coragem, viu? O que você errar, eu não vou ficar sabendo, o seu colega não vai ficar sabendo. É bom só para você avaliar o tanto que você lembra, ou eventualmente que alguma coisa que possa estar mais difícil, você ter maior dificuldade de fazer, tá? Então, podem participar. Isso, Mike. Isso. Podem entrar. Tô dando um tempinho porque realmente, né? Às vezes tem gente que vão ver. Mas, gente, para poder entrar, meus corajosos, força aí, ó. Podem entrar, podem participar sem problema algum. É bom para você, um momento para a gente finalizar nossa aula, para a gente finalizar o nosso conteúdo da unidade 1 e você ter aí uma possibilidade de revisão. Aí, Sara, né? Deixa eu ver, Sara, Daniel. Mais alguém? Porventura tem alguém que está tentando entrar e que está com dificuldade? Ou a gente inicia só para mim ter uma noção? Tem alguém que tá para entrar e que quer que espere? Como que é? Eu acho que não, né? Ó, ao passo que porventura, às vezes tem alguma dificuldade de entrar aí no PIN agora, não tem problema nenhum. Tem, né, só para lembrar vocês, tem plenas condições de você aí, mesmo não participando do joguinho em si, ir respondendo e acompanhando, tá? O seu grau de entendimento da matéria, tá? Ou dificuldade, como vocês, né? Para nortear, às vezes, alguma coisa que precisa ser mais trabalhada, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui, ó. Boa sorte aos meus participantes, aos meus guerreiros de sábado de manhã, viu? Vejamos, uma breve revisão da unidade 1. Vocês já sabem, né? Vem a pergunta e você vai marcar na tela do seu computador aí a cor que corresponde à resposta. Isso daí foi da nossa última aula, né? Nosso último encontro, transcrição de DNA em RNA. Vejamos, somos 6. Tá? É marcar na cor que corresponde à resposta que você julgar verdadeira. Isso tem gente que deixa de responder aí. Olha, de fato, né? A transcrição de DNA em RNA ocorre no núcleo, tá? Só para lembrar vocês que DNA é encontrado exclusivamente no núcleo da nossa célula, tá? É o RNA, o DNA é transcrito em RNA, e o RNA vai sair do núcleo e para o ambiente de citoplasma, tá bom? Então, só pra gente... A tradução que é no citoplasma, né? Isso, Matheus!
Exatamente, isso mesmo, tá vendo? Por isso que é bom, porque a gente acaba encaixando, né, a matéria de uma maneira diferenciada. Então, isso aí, lembrando que não só o acerto, mas também às vezes o intervalo de tempo. Um responde mais rápido do que o outro, então faz a diferença aqui. Cada trinca de base no RNA forma é uma palavrinha. Lembram? Quando eu mostrei para vocês o código genético, né? Que o código genético, ele é formado por trinca. Significa 3 conjuntinhos de letras. E ele forma o que a gente denomina de... Ele forma um... Vejamos, enquanto todos não responderem, aí ele não passa. Vejamos. Isso! Ele forma um códon, tá? Então, a cada 3 letrinhas, né? Que são as letrinhas, lembram? A, T, adenina, timina, C de citosina, G de guanina. Então, a cada 3 letrinhas, forma um códon, tá? Muito bem. Aqui. E o povo aí se mexendo. Próximo, verdadeiro ou falso? A primeira etapa da síntese de proteína é denominada de transcrição. Falta um aí a responder. Verdadeiro ou falso? Primeira etapa, sintetizando proteína. De alguma forma, a gente hoje até mencionou isso aí agora, numa questão anterior. Verdadeiro, né? Primeiro transcreve, essa transcrição de DNA para RNA ocorre no núcleo, depois vai ter, como o Matheus falou, a tradução a nível de citoplasma, tá bom? Então, é verdadeiro. Aí, próximo, verdadeiro ou falso? Na etapa de tradução, o RNA mensageiro é traduzido em uma proteína específica. Verdadeiro ou falso? É para fazer com o que você acha, viu, gente? Não precisa ficar colando, não. Vão seguir a intuição. Vamos ver o que a gente está recordando. Verdadeiro. Isso é síntese de proteína. Então, na hora que tem a tradução, a gente está fazendo síntese, né? Está sintetizando, está produzindo uma proteína. Tá bom? Tá certinho. Eu estou observando que, se vocês perceberem, a maioria está acertando as perguntas, tá? Agora teve uma mexida aqui no nosso pódio. Vejamos. Mutações não genéticas, isso foi hoje, iniciozinho que eu falei com vocês, que mostra a exposição ambiental, pode afetar a função dos genes, é denominada de... Foi a aula de hoje, o iniciozinho dela. Eu dei esse conceito para vocês. É a exposição ambiental podendo afetar, né,
os nossos genes, que promove mutação. E essa, quando, né, ela não é genética, essa alteração, essa mutação ocorre por exposição ambiental, ela recebe um nomezinho, que é mutação É engraçado, a gente fica aqui se coçando, dá vontade de dar a resposta logo. Epigenética, tá? Então, a mutação, quando ela ocorre por uma via não genética, né? Mas porque o indivíduo se expôs em contextos ambientais, né? Por exemplo, radiação solar, radiação mesmo, né? Fontes eletromagnéticas que possam promover alteração das nossas células, substâncias carcinogênicas, né? Enfim. Próximo. E aí o pódio se movimentando. Vejamos. Próximo. Próxima pergunta. A fase da mitose, onde observamos a desorganização e o desaparecimento do nucleolo. Fácil. A gente falou disso hoje, há pouco. Vamos ver se vocês se lembram. Muito bem, a maioria acertou aí, a prófase, né? É logo aquele iniciozinho onde que tem a carioteca, ela se desfragmenta, né? O nucleolo desaparece, tá? Exatamente, prófase. Próxima. Fase da mitose, onde as cromátides irmãs migram para os polos opostos das células. Isso é fácil, eu falei tanto. É tão usado, tão perguntado nos desenhos. Polo oposto, né? Até falei assim, ó, o importante é ir para um lado ou para o outro. O próprio nome já é sugestivo. Muito bem, anáfase, né? Por que eu falo que o nome é sugestivo? Porque Ana significa para cima. Aí eu até falei com vocês, ó, não importa se é para cima ou para baixo, em termos de desenho, para um lado ou para o outro. O importante é que estão migrando para polos opostos, tá bom? Ana, lembram-se? Ana significa para cima. Próximo! E o povo aí se revezando no pódio. Vejamos, verdadeiro ou falso? A mitose reduz o número de cromossomos e o conteúdo genético das células pela metade. Verdadeiro ou falso? Gente, presta atenção. E a gente tem uma fase de divisão celular que isso acontece? Isso tem. Mas qual que é essa fase? Verdadeiro ou falso? Isso, falso. Por quê? É a meiose, meion de menor, lembram? Meion, meiose? A meiose que reduz. A mitose, você tem a divisão celular permanecendo a mesma quantidade de material genético, tá bom? Muito bem! Aqui. Complete a frase. As características hereditárias são controladas por alguma coisa que são localizadas nos cromossomos. Isso, olha, todo mundo acertou.
As características hereditárias são controladas por genes que são localizados nos cromossomos. Parabéns, todos acertaram. Aqui, as diferenças observadas no DNA de diferentes indivíduos são decorrentes de pequenas alterações denominadas também é fácil, a gente falou disso hoje, né? Até agora, de alguma forma, a gente mencionou recentemente também aqui, comentando. Pequenas alteraçõezinhas, né? São denominadas de isso, mutações, né? São as mutações, pequenas alterações no nosso DNA que podem acontecer de uma maneira aleatória ou às vezes promovida, né, por algum até fator ambiental. São as mutações. Aqui, movimento do nosso pódio. Próxima. Fase da mitose, onde observamos os cromossomos alinhados no plano equatorial da célula. Lembrem, plano equatorial é o meio da célula. Que nome é essa fase? Isso, todo mundo acertou. Metáfase, metade, né, no meio, plano equatorial da célula. Muito bem, próximo. Aqui, verdadeiro ou falso? Na telófase, telos, né, fim, a carioteca e o nucleolo reaparecem? Verdadeiro ou falso? Muito bem, todo mundo acertou. Verdadeiro, né? Afinal de contas, na fase final, a gente tem a reconstrução das células. Então, todo o material carioteca envoltório nuclear e o nucleolo, eles reaparecem. Muito bem. Matheus pegou o primeiro lugar e não larga. Estou gostando de ver o Matheus. A constituição genética de um indivíduo é denominada constituição genética, o que é meu. Ali, ó. Essa, nem eu, se eu quiser, em si, eu não mexo. É meu. É genótipo ou fenótipo? Hoje eu falei com vocês e até brinquei em relação a isso. A esse assunto, né? O conjunto. Isso, genótipo. Genótipo que é o meu, tá aqui, né? A nível nuclear. Fenótipo é aparência, né? Aquilo que eu... Aí sim, aí eu mudo. Né? Muito bem, todo mundo acertou. Com essa, Matheus não larga mesmo, não. Interfase é um período que antecede uma divisão celular e apresenta intensa atividade metabólica, verdadeiro ou falso? E essa frase é padrão, a gente fala ela tranquilamente. Eu acho que fica fácil vocês acertarem. Ela antecede a divisão celular, apresenta intensa atividade metabólica, muita coisa está acontecendo. Verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiríssimo, né? Interfase é intensa atividade metabólica, síntese de RNA, síntese de proteína, síntese de DNA, é a célula se preparando para divisão celular. Muito bem, gente, que bom. Próximo, Matheus na ponta. Processo, estamos na reta final, hein? Processo que reduz a metade o número de cromossomos recebeu o nome de mitose ou meiose. Isso fica fácil, eu mesmo mencionei aqui, ó. Lembra a palavrinha? Isso que significa meiose, meion,
que é menor, né? Reduz a metade. Muito bem, gente. Próxima posição que o gene ocupa no cromossomo é denominada locus, alelo ou códon? Ai, meu Deus, eu vou... Fica fácil. Locus, né? Na verdade, posição ou local que o gene ocupa no cromossomo é o locus. Próximo! E aí vai! Vocês estão brilhando. Quando os dois membros de um par de alelos são iguais, lembra? Azão, azão, azinho, azinho. O indivíduo é heterozigótico? É heterozigoto? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Muito bem, falso. Ele seria homozigoto, né? Azão, azão, azinho, azinho, homozigoto. Diferentes, aí sim, são heterozigóticos. Muito bem, meu povo. Olha eu querendo passar aqui pelo computador. Na verdade, vocês estão só somando pontos. Estão muito bem. A maioria das células se divide por um processo chamado de mitose. Verdadeiro ou falso? Também, super fácil. Se a gente lembrar que a maioria das células, né? A maioria das nossas células são células somáticas, se dividem por mitose. As únicas células que se dividem por meiose são as células germinativas, que é o espermatozoide nos rapazes e o óvulo nas fêmeas. Muito bem. Aqui, penúltima pergunta. Na interfase, a fase S corresponde ao momento em que ocorre a duplicação do DNA. Verdadeiro ou falso? S de síntese. Fica fácil. Isso, verdadeiro, né? Síntese, produção de DNA. A fase S, né? A interfase é G1, S e G2. É o momento de síntese, de duplicação de DNA. E vamos agora para a última questão. E aí a gente fecha o nosso pódio. Vejamos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos alcançar aí o Matheus. Deixa eu ver. A interfase é uma fase mais demorada do que a mitose. É a fase mais demorada do que a mitose, correspondendo de 90% a 95% do tempo total gasto por uma célula. Eu mostrei isso até no gráfico, né, para vocês. Verdadeiro ou falso? A interfase, a célula fica mais tempo ou menos tempo? Fácil. Só lembrar do gráfico de pizza. Muito bem, verdadeiríssimo, né? Lembra que eu falei que se a gente pudesse padronizar o intervalo de vida de uma célula em 16 horas, 1 hora é divisão celular e o restante todo é interfase? Muito bem. Nosso pódio. Em terceiro lugar, Tayane. Em segundo, a Sara. E em primeiro? Tchananana, Matheus. Gente, parabéns para vocês, viu? Mas eu dou parabéns aqui a vocês todos, meus guerreiros de sábado de manhã. Muito obrigada, viu, pela companhia. Obrigada por ter estado, né? Sei que quando foge do horário assim, nem todos realmente podem, eles estão até trabalhando. Fica aí, né? Vou colocar lá o vídeo
para quem não pôde estar aqui conosco. Muito obrigada demais a conta. Eu sempre falo que sextou, né? Agora não, sabadou, mas agora é sabadou de verdade. Aproveitem o final de semana, se cuidem, tá? Juízo. E tudo de bom para vocês. Muito obrigada pela companhia, viu? Valeu demais estar com vocês aqui e a gente ter finalizado. Olha, até passamos um pouquinho do nosso horário. Muito obrigada a vocês, tá? Valeu. Tchau, tchau. Abraço, professor. Até segunda. Até segunda, Matheus. Valeu. Tchau, Mike, meu companheiro. E aí, gente? Fique com Deus. Até segunda, Mike. Fica com Deus. Um grande abraço a todos vocês, gente. Abração, meninas. Abração, Mike. Abração, Matheus. Bom fim de semana, viu, professora? Muito obrigada, Daniel. Abração para você também, Daniel. Tô até olhando aqui quem... Daniel. Para você também. Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Bom final. Beijo, professora. Tchau. Tchau, Daniel. Se cuidem. Beijão. Fiquem com Deus. Feliz final de semana.